Bom dia, hoje são 27 de julho de 2014, domingo, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Deuses não existem, deuses são produtos da imaginação humana. O cérebro humano é o órgão que, por excelência, cria deuses, cria religiões, cria ritos, cria rituais, etc. Portanto, mais um vídeo sobre religião. Em vídeo anterior, eu mostrei o quadro que aqui está, com exceção do último nome aqui. Eu disse que agora, no mês de julho de 2014, o Brasil perdeu grandes escritores, grandes personalidades. Veja, agora no mês de julho, ó, o João Ubaldo Ribeiro, escritor, faleceu no dia 18 de julho. Uma pena, João Ubaldo Ribeiro. No dia seguinte, morre também o escritor Rubem Alves. No dia seguinte, 19 de julho. Que lástima. Depois, morre outro escritor, o Ariano Suassuna, o grande Ariano Suassuna, né? Paraibano, gaiato, moleque trigueiro, morreu no dia 23 de julho. E agora? Fiquei sabendo ontem. Morreu sexta-feira passada, dia 25 de julho de 2014. O astrônomo, cientista brasileiro, maravilhoso, inteligentíssimo, Ronaldo Mourão, faleceu também. Veja a desgraça para o Brasil. 4 cérebros humanos privilegiados morreram agora quase na sequência. E você vê aí tantos políticos vivos, né? É uma vergonha, é uma desgraça. Fazer o quê? Pois bem, então, dos 4 aqui, como o vídeo é sobre religião, eu estou aqui abordando o livrinho, né, do Rubem Alves, ó. Rubem Alves. O Rubem Alves, como eu já mostrei aqui, ele nasceu na cidadezinha de Boa Esperança, em Minas Gerais, né? Mineiro, Rubem Alves. E foi quase tudo Rubem Alves, né? Foi psicanalista, teólogo, escritor, professor universitário e filósofo. Escreveu vários livros, né, sobre religião, sobre educação e também livros infantis. O Rubem Alves, vários livros, né? Escreve muito bem. E ele se formou aqui no Brasil em teologia, é teólogo, formou-se em teologia. Depois foi aos Estados Unidos e ali ele fez mestrado em teologia, é teólogo. Ele foi pastor presbiteriano aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, pastor presbiteriano, depois ele deixou a igreja. Pois bem, fez mestrado em teologia nos Estados Unidos da América do Norte, e também ele estudou filosofia lá nos Estados Unidos da América do Norte, e fez doutorado em filosofia lá, no mesmo seminário teológico de Princeton, onde estudou aqui, já mostrei, né? Outro teólogo conhecido em todo o mundo, o Bart Ehrman, que mora nos Estados Unidos da América do Norte, na Carolina do Norte, né? Ali ele é professor universitário. Pois bem, o Rubem Alves, brasileiro, fez doutorado em filosofia lá no mesmo Instituto Seminário Teológico de Princeton. Pois bem, então o Rubem Alves, aí depois ele voltou ao Brasil com sua família e foi professor universitário de filosofia na Unicamp, Universidade de Campinas. Muito bem, estou aqui tratando de um livrinho do Rubem Alves, né? Aqui, como o assunto é religião, estou aqui tratando do livrinho dele, um dos, né? Aqui, ó, Rubem Alves, O Deus que Conheço. E mostrando aqui a visão dele sobre Deus, né? Ele que é teólogo, né, sabe o que está dizendo aqui. Na página 88,
eu transcrevi aqui um pouco. Aqui está o artigo dele, ó, O Grande Mistério, certo? O Grande Mistério. Ele, o Rubem Alves, neste livrinho aqui, ele é bem lacônico, né? Ele é bem rápido. Ó, pra você ter uma ideia, ó, aqui, ó. Começa aqui, ó, né? 3 páginas só, ó. Aqui e vem pra cá. E aqui termina, viu, ó. Aqui já é outro artigo, ó. Certo? Coisa simples, ó. Muito bem. Vou aqui, logo de início, pegar o que está nesta página aqui primeiro, ó. Vou aproximar aí para você ler o que está aqui, ó. Tá? É o que eu transcrevi, ó. Para fazer um pequeno resumo aqui, ó. Veja se você consegue ler aí, ó. Depois você para aí o aparelho aí, né? Uma pausa para ler o que está aqui, ó. Certo? Muito bem. Vamos aqui. Transcrevi para o quadro o que está aqui, ó. Então ele diz assim, o Rubem Alves, ó. Ah, tanta gente quer saber se acredita em Deus. Veja aqui, ó. Tanta gente quer saber se acredita em Deus. Mas eu não entendo a pergunta, porque não sei o que elas querem dizer com essa palavra acreditar. Então, se eu respondesse, acredito em Deus, a outra pessoa se enganaria pensando que dentro do meu bolso eu guardo as mesmas coisas que ela guarda no seu. E concluiria que sou uma pessoa boa. Mas, se eu tivesse dito que não acredito em Deus, ela concluiria que não sou uma boa pessoa. Então veja aqui uma coisa bem importante que é dita pelo Rubem Alves. Repito, formado em teologia, mestre em teologia. Ele sabe aqui o que diz e é uma pessoa honesta. Muito bem. Ora, o que ele está dizendo aqui, o Rubem Alves, sobre a pergunta, você acredita em Deus? Porque no outro vídeo, né, qual é seu Deus? No outro vídeo ele fez uma pergunta, no auditório, uma pessoa, não sei se mulher ou homem, perguntou a ele, Rubem Alves, durante um seminário, se ele acreditava em Deus, né? E a resposta dele mostrei aqui o que era, né? No vídeo com o título, Qual é seu Deus? Então ele é inteligente, entende do assunto e diz a verdade aqui, ó. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que diante da pergunta se ele acredita em Deus, ó, tanta gente quer saber durante as entrevistas dele, né, nos seminários de que ele participou, muita gente quer saber se acredita em Deus. Aí ele diz, o Rubem Alves, mas eu não entendo a pergunta, porque não sei o que elas querem dizer com essa palavra acreditar. E ele tem razão, porque você acredita em Deus? Sim. O fato de uma pessoa acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, o fato de uma pessoa acreditar em deuses, porque o homem fabrica deuses, né? O fato de uma pessoa acreditar em deuses não quer dizer que esses deuses existam. É isso que ele está dizendo aqui, que ele não entende a pergunta. Acreditar. O que é para você acreditar? Você quer saber se eu acredito em Deus? Sim, mas o que é acreditar? O fato de eu acreditar em Deus não significa que Deus exista. O fato de eu acreditar em deuses, os adeptos do hinduísmo, isso não significa que os deuses em que eles acreditam existam. Então o verbo acreditar é um verbo anêmico, é um verbo fraco. E é isso que diz aqui o Rubem Alves. Então vamos lá. Então ele diz assim, né? Que ele não responde de imediato diante da pergunta, Rubem Alves, você acredita em Deus? Ele acha essa pergunta ridícula. E é ridícula. Mas vamos para cá. Então ele continua. Então, se eu respondesse, veja o que ele diz aqui. Se eu respondesse, acredita em Deus. Acredita em Deus. Pronto. Ora, olha o que ele diz. A outra pessoa, aquela que fez a pergunta, né? A outra pessoa, se
enganaria pensando que dentro do meu bolso eu guardo as mesmas coisas que ela guarda no seu. Olha que coisa linda aqui que ele diz. Diante da pergunta, Rubem Alves, você acredita em Deus? Aí ele responderia, se ele respondesse, acredito, sim, acredito em Deus. Ele está dizendo aqui que a pessoa que fez a pergunta a ele não entenderia nada. Ficaria completamente enganada a pessoa. Por quê? Porque cada pessoa, ele diz aqui, cada pessoa vê o seu Deus ou seus deuses de forma diferente. É o que eu sempre digo em meus vídeos aqui, né? É o que eu sempre digo em meus vídeos. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O homem cria deuses, cria lobisomem, cria saci pererê, cria boitatá, cria mula sem cabeça. Então o homem cria deuses. E cada homem cria deuses diferentes. O povo hebreu era um povo também politeísta, acreditava em vários deuses e criou o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam. Ora, como eu mostrei aqui em mais de 40 vídeos, o povo hebreu acreditava em vários deuses e brigava por causa desses deuses. O povo hebreu, o próprio povo da Bíblia. Então o povo hebreu brigava, por exemplo, com outros povos, com heveus, com jebuseus, com heteus, né? E assim por diante. Todos estão aí na Bíblia. E esses povos também criavam seus deuses. Tanto é que um dos deuses, o Peal-Baor, aqui na Bíblia, está lá o deus, né? A deusa Astarote. Astarote está lá também, a deusa, né? O deus Camus. Tudo isso deuses criados por outros povos e que brigavam ali entre si por causa de deuses. Ora, a pergunta, você acredita em Deus, acredita em deuses, iria refletir, iria mudar de acordo com o povo que respondesse a essa pergunta. Se você perguntasse ao povo hebreu, você acredita em Deus? O povo hebreu diria, sim, acredito no Deus Javé. Agora, se perguntasse a outros povos ali, sim, acredito na deusa Astarote. Sim, acredito no Deus Camus. Sim, acredito no Deus Shiva. Sim, acredito no Deus Apolo. Sim, acredito em vários deuses. Então, cada povo vai responder de acordo com o Deus em que ele acredita. Porque o homem cria deuses e cria deuses diferentes. É isso que ele está dizendo aqui. Ele é teólogo, ele sabe do que está falando. O Rubem Alves está dizendo aqui que se dissesse para aquela mulher, ou para aquela pessoa que perguntou a ele, Rubem Alves, você acredita em Deus? Aí ele, sim, acredita em Deus. Então ele diz aqui que aquela pessoa ficaria enganada, pensando que o Deus dele, em que ele acredita, se fosse o caso, seria o mesmo Deus em que ela acredita. É por isso que a gente vê essa ingenuidade na internet, né? A gente vê muito essa ingenuidade. Por exemplo, quando um cientista, por exemplo, diz, acredita em Deus, o cristão, por exemplo, pensa que a concepção que ele tem de Deus é a mesma concepção que aquele cientista tem de Deus. E não é. E não é. Quando um filósofo, você vê filósofos antigos aí, você pega um filósofo e diz que acredita em Deus, aí o cristão pensa, coitado, que o Deus, na concepção daquele filósofo, é o mesmo Deus aqui da Bíblia. E não é. E não é. Pilantras aparecem aí na internet dizendo que filósofo X, Y acreditava em Deus. Só que o Deus daquele filósofo não é o Deus religioso aqui da Bíblia. E a gente vê aí muitos pilantras enganando pessoas de pouca cultura. A gente vê muito na internet. Os deuses dos filósofos nada tem a ver com os deuses de religiões. Nada tem a ver. Então é isso aqui que o Rubem Alves está dizendo. Se ele dissesse àquela mulher, aquele homem, sim, acredita em Deus, aquele homem iria pensar que o Deus em que o Rubem Alves acredita é o mesmo Deus em que essa pessoa acredita. E não é. É isso que ele está dizendo aqui, ó. E não é. Porque o Deus que ele guarda no bolso dele não é, com certeza, o mesmo Deus
que aquela pessoa que fez a pergunta guarda no bolso dela. São deuses diferentes. Que coisa linda, né? Rubem Alves sabe o que está dizendo, né? Muito bem. E aqui ele diz, olha, mais à frente, né? Vou colocar aqui os óculos para enxergar melhor, né? Muito bem. E aqui ele diz, ó. E aquela mulher, e ela concluiria mais, que sou uma boa pessoa, viu aí? Então, se ele respondesse, sim, eu acredito em Deus, aquela mulher, aquele homem, iria pensar que o Deus dela, o Deus dele, é o mesmo Deus de Rubem Alves. E mais ainda, diz o Rubem Alves aqui, a pessoa iria concluir que, já que o Deus é o mesmo, então o Rubem Alves é uma pessoa boa, porque o Deus dele é o mesmo Deus da pessoa que fez a pergunta. Olha aqui, como ele sabe o que diz. Olha aqui, a pessoa diria que ele é uma pessoa boa, o Rubem Alves, porque acredita no mesmo Deus em que essa pessoa acredita. E se ele dissesse o contrário? Olha aqui. E se ele dissesse o contrário? Olha o que ele diz aqui, o Rubem. Mas, se eu tivesse dito que não acredita em Deus, viu aí? Agora, se ele tivesse dito que não acredita em Deus, para aquela pessoa que fez a pergunta, aquela pessoa iria concluir que o Rubem Alves não é uma boa pessoa. Viu aí? Viu aí? Isso aqui é a realidade da religião. A pessoa bota na cabeça deuses, né? Acredita nesses deuses, que acreditar não significa que esses deuses existam, porque os deuses não existem, são frutos da imaginação humana. Mas aqui veja, se ele dissesse à pessoa que fez a pergunta, não acredita em Deus. Aí ele diz aqui que a pessoa iria logo de imediato concluir que ele, Rubem Alves, não é uma pessoa boa. Mas por que isso? Porque as religiões estragam a mente dos fiéis. Pregam aos fiéis que quem não acredita em Deus, quem não acredita em deuses para as religiões politeístas, essas pessoas são más, são pessoas perversas. Como eu disse aqui, né? Mostrei em vários vídeos, né? Então é isso aí que os religiosos, em sua quase totalidade, pregam aos pobres fiéis. E os fiéis, coitados, nas igrejas, acreditam nesses caras. E é por isso que o Rubem Alves, que é um teólogo, mestre em teologia, formado em filosofia, psicanalista, escritor, intelectual, é isso que ele diz aqui, e é a pura verdade. Diante da pergunta, você acredita em Deus? Se ele dissesse, sim, a pessoa pensa que o Deus dele é o mesmo dela. E diante da resposta, não acredita em Deus, aí a pessoa iria logo concluir que ele não é uma pessoa boa, justamente porque não acredita em Deus, no Deus dessa pessoa, ou em outros deuses. É isso aqui que ele mostra de forma bem clara. Por quê? Porque a religião é que espalha essa loucura para os fiéis. Muito obrigado.